Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto muito importante, pois ele é um tipo de assunto onde você vai ver para o resto da sua vida, tá? Esse assunto trata de equação, então tem aqui no título o que é equação. Vamos verificar aqui então nossa primeira frase, olha só. Equação é toda expressão matemática que apresenta uma expressão algébrica e uma igualdade. Antes de nós irmos para as equações propriamente ditas, deixa eu te mostrar o seguinte. Quando a gente fala em expressão matemática, eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho uma continha onde eu tenho 3 mais 5 menos 4. Isso aqui é uma conta que representa uma expressão matemática ou expressão numérica, até porque nessa expressão só existem números, beleza? Agora, na expressão algébrica, algébrica vem de álgebra. E a álgebra, ela começa a aparecer as letras nas tuas contas de matemática, né? Começa a dificultar um pouquinho só. Então, por exemplo, eu tenho 5A mais 3B menos 1. Isso aqui é um exemplo de expressão algébrica, pois nessa expressão não somente aparecem números, como também aparecem letras. Beleza? Ok. Sabendo então a diferença entre expressão numérica e expressão algébrica, vamos trabalhar agora e verificar o que são equações. Gente, equação vem do inglês equation, onde equation também vem da palavrinha equals. E equal significa igualdade. Logo então, essa equação, para que seja uma equação, existe a obrigação de aparecer a igualdade. Mas muito cuidado, porque nós temos aqui, nesse nosso exemplo aqui de verde, tá? Eu tenho 2 mais, abre parênteses, 5 menos 3 mais 4 igual a 3 mais 5. Quer dizer, eu tenho uma expressão com igualdade aqui, mas essa expressão ela não representa uma equação, ela representa uma sentença. Então, vamos colocar aqui para você, tá? Aqui é uma sentença. Por quê? Porque essa sentença, na verdade, é uma afirmação. Então, isso aqui está te mostrando que essa conta tem como resultado igual a essa do lado direito da igualdade. Professor, peraí então. O senhor acabou de me mostrar que isso aqui é uma expressão onde nós temos expressões numéricas e expressões algébricas. Mas a equação tem que ter a igualdade. Aqui tem igualdade, mas isso aqui não é uma equação. Por quê? Simples, pessoal. Porque para a equação ser equação, eu tenho que juntar tudo isso. Então, a equação ela tem que, além de apresentar as igualdades, ela tem que ter uma expressão algébrica na sua composição. Então, reparem, nesse primeiro exemplo eu tenho 7x mais 5 igual a 4. Então, quer dizer que a parte algébrica aqui é o 7x, tá? No nosso segundo exemplo, nós temos aqui, ó, 2y ao quadrado menos 3y mais 7 igual a 0. Quer dizer, então, que pelo fato de termos essa igualdade e também de nós termos as letras, isso sim é uma equação. Agora, essa equação, ela tem um grau também. Esse grau da equação vai sempre depender do expoente da maior variável. Aliás, do maior expoente da variável, tá legal? Beleza. Nosso último exemplo, nós temos aqui 2a menos 8 igual a 3a menos 10. Também é um exemplo de equação, pois, além da igualdade, nós temos também as letras que formam essa equação. Então, pessoal, somente letras ou somente números são expressões. Somente números com igualdade são sentenças. Agora, se eu tenho partes de letras, partes algébricas com igualdades, aí sim nós temos uma equação, tá? E a equação ela é muito importante, pois eu vou te mostrar com o andamento das aulas que você consegue resolver tudo na tua vida praticamente de problemas utilizando as equações. Então, de repente, tu vai no lanche, né? Tu vai com uma turma, vai você mais alguns colegas, vocês vão consumir uma certa quantidade de sanduíches e de refrigerantes, por exemplo.
Mas se de repente chegar mais uma outra turma e juntar com vocês, para que vocês tenham noção de quanto vai ser o gasto final, vocês utilizam a equação. De repente também você quer saber qual foi o aumento percentual de um produto. Como assim? Ah, vou comprar uma televisão para mim amanhã, mas para comprar amanhã eu preciso de mais um certo valor em dinheiro. E esse valor eu não tenho, mas eu vou ter daqui a um mês. Mas quando chega daqui a um mês, a TV já aumentou de preço. Então a equação também vai te ajudar a verificar essa diferença, se você vai ter de repente uma perda ou um ganho ao adquirir essa televisão, tá bom? Então a gente vai analisar todas essas possibilidades que a equação nos traz, beleza? E aqui também está, ó, um exemplo de equação, onde nós temos expressões algébricas separadas por igualdade, tá? Então aqui eu tenho 2x mais 7 igual a x menos 3. Isso aqui é um exemplo de equação. Vamos aqui ler as dicas, então reparem. Tudo que está antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro. Então quer dizer o seguinte, está aqui o sinal da igualdade. Tudo que está antes ou à esquerda desse sinal é chamado de primeiro membro. Tudo que está depois do sinal de igual é chamado de segundo membro. Logo então, temos aqui o sinal da igualdade, tudo que vem antes é primeiro membro, tudo que vem depois é o segundo membro. Então, toda equação, ela só possui dois membros. Independente do tamanho da equação, independente do grau dessa equação, ela só possuirá dois membros. Até porque toda equação, ela só possui um sinal de igualdade. Eu não posso ter duas igualdades ou mais dentro de uma equação. Na verdade, eu não posso ter duas igualdades em canto nenhum na matemática, tá? A gente não pode ter duas igualdades nem numa sentença, nem numa equação e nem numa expressão. Perfeito, pessoal? Então, nesta aula, nós aprendemos aqui o princípio básico da equação, onde a equação ela é formada obrigatoriamente, tá? Por uma expressão algébrica e também por igualdade. Além disso, eu te mostrei aqui a diferença entre expressões, entre sentenças e entre equações com alguns exemplos, te falando também sobre o primeiro membro e o segundo membro de uma equação qualquer. Legal? Então, muito obrigado e tchau!